Muito bem, meu amigo. Então, compartilha comigo e com quem estiver também acompanhando o que te levou a fazer o processo de desenvolvimento pessoal na época. Eu estava já trabalhando há um bom tempo na empresa e como eu estava com alguns relacionamentos já desgastados, vamos assim dizer, então o que eu queria era realmente mudar de trabalho. E aí eu comecei então a procurar e aí teve um momento que eu cheguei à conclusão de que não estavam aparecendo as melhores oportunidades para mim. Então eu, naquele momento, passei a procurar e até fui falar com uma pessoa numa empresa, numa agência que chama-se Headhunter, que é aquelas pessoas que fazem a recolocação do profissional no mercado de trabalho. Embora eu estivesse trabalhando, mas o que eu realmente queria, que era um emprego melhor, eu precisava então do apoio de alguma empresa, agência ou pessoa, como foi o caso que eu então procurei. Bacana, bacana. Você havia comentado de alguns relacionamentos desgastados onde você estava trabalhando, né? Mas me conta quais eram as dificuldades que você estava enfrentando naquela época. As dificuldades por achar que não estava sendo valorizado, também muitas vezes ficava apenas procurando os erros nos outros, ou colocando a culpa nos outros. Eu acho que chega um determinado momento da vida da gente que a gente precisa tomar uma decisão, né? A gente mudar. Muitas vezes o que nós queremos é que as pessoas mudem, mas nós não queremos mudar, porque a gente parece que é formatado de um modelo e nunca quer mudar daquilo. E às vezes achamos que estamos corretos em relação a isso, né? Não só achamos, como eu pensava, eu estou certo, pronto, acabou, não quero mudar. E não é assim, né? Não é assim. Cara, bacana, que legal isso, que legal. A forma como a gente pensa, né? Às vezes uma forma muito engessada e acaba atrapalhando a nossa vida e trazendo prejuízos. E quais prejuízos você estava enfrentando naquele momento ali profissional, aquele momento na sua vida? Os prejuízos são muitos, né? Porque quando você não está bem com algumas pessoas no ambiente de trabalho, você passa até tratar com diferença outras pessoas que às vezes não têm nada a ver, e em alguns casos, vamos dizer assim, até tratar mal mesmo as pessoas, porque às vezes você chega num nível de pressão tão alto, nível de desgaste tão alto, que você vai recebendo e você vai rebatendo, né? Esse é o automático do ser humano, não sei se é um escape, o que é isso, mas são comportamentos assim que eu não tinha bem antes. E aí chega um momento realmente crítico, como aquele que eu estava agindo assim. E também em casa, nos relacionamentos, né, não somente com a família, mas com as pessoas no geral, você não fica bem. Você não estando bem no teu ambiente profissional, você acaba levando alguma coisa para casa, você acaba influenciando no contexto geral mesmo. Tudo mistura, né? Pessoal, profissional, aí tem essa questão dos relacionamentos familiar também com outras pessoas, né? E como estava o seu estado emocional naquela época, naquele contexto, né? Tendo em vista dos prejuízos, o descontentamento, havia já impacto na família. Então, como estava seu estado emocional naquela fase da sua vida? Realmente tinha dias que eu tinha um sentimento ruim, né? Porque diante das pressões, às vezes diante das decisões do chefe, né, do próprio dono da empresa, você de alguma forma queria influenciar e eu não entendia que poxa, ele mandou, ele decidiu, vamos tocar assim então, embora a gente então achasse que deveria ser de outra forma. Então tudo isso ia aumentando aquele desgaste e consequentemente o estado
emocional muito difícil, muito abalado, né? Então eu procurava sempre estar tirando férias a cada 3 meses, 4 meses, porque realmente estava difícil, não conseguia tocar mais que isso sem dar uma isolada do ambiente de trabalho. Interessante, né? Chega um momento que você tem que ter mais tempos de respiro ao longo do tempo para poder suportar, né, a dificuldade. E você vê que tem muita gente que não consegue, né? Não tem essa possibilidade. Mas enfim, quais foram os ganhos que você obteve aí no decorrer do processo, quando a gente iniciou? E interessante, começou bem junto com a pandemia, né? Foi período de março aí 2020. Foi bem junto da pandemia e teve que também administrar várias questões. Mas quais foram os ganhos que você foi obtendo no decorrer do processo? Eu acho que primeiro eu tomar a decisão de fazer o trabalho com você, e desde a primeira conversa, quando eu então buscava por uma vaga ou por uma ocupação como comprador, e você numa conversa que a gente teve eu acho que menos de 2 horas, eu já saí decidido de onde era o meu lugar, de qual era a função que sim, caso eu fosse atrás, então procurasse. E a partir dali, então fui sendo trabalhado, fui sendo tratado em várias questões, né? E até o momento de então entender de que realmente eu precisava mudar, e fui mudando, e entre uma sessão e outra tomava algumas decisões. É claro que decisões de mudança na nossa vida não é fácil, porque às vezes mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho, mas eu fui entendendo que a partir do momento que eu ia mudando, o meu estado emocional melhorava e consequentemente eu só ia ganhando com isso. Então aí posso dizer que foram os primeiros ganhos ali até a quarta, quinta, sexta sessão, é que realmente a gente passou a desenvolver melhor, então entendendo de que daquela forma que eu estava trabalhando com aqueles pensamentos, já não era mais possível continuar trabalhando daquela forma, ou vivendo daquela forma, não somente no ambiente de trabalho, como no geral. Legal, bacana. Você sabe que você comentou ali sobre uma conversa que em menos de 2 horas você saiu decidido, né? Então, para quem vai estar ouvindo a gente, nos vendo, o Adenilson, ele tinha uma função importante, estratégica na empresa que ele trabalhava, e ele, com esse descontentamento que ele tinha lá, ele estava pensando em procurar um outro posto de trabalho com um cargo inferior e um nível salarial inferior, e ele estava disposto a isso, decidido a isso. E aí, dentro dessa conversa de 2 horas que ele comentou, foi onde ele entendeu que não, que ele tem uma função, um preparo, um tino pessoal, um preparo, tem habilidades para ser um gestor. E foi onde ele saiu decidido: não, eu vou realmente trabalhar algumas questões, resiliência, empatia, dentre outras habilidades, e vou sim ocupar o papel que eu venho sendo preparado ao longo do tempo para ser um gestor, né? Ou seja, eu vou para frente e não descer aí um degrau na minha escalada profissional, na minha trajetória, na minha carreira. Adenilson, você acredita que esse foi o maior ponto, né, de virada dentro do processo? Ou foi um dos pontos de virada? Quais foram as maiores viradas de chave assim, que você teve no decorrer do processo? A virada de chave mais importante que eu considero foi o momento que eu passei a assumir que eu precisava mudar. Enquanto eu não assumia que eu precisava mudar, realmente eu fui só agregando conhecimento. Mas a partir do momento de que você lembra, Luiz, nas primeiras sessões eu chegava sempre reclamando: olha, não deu para fazer, ou não deu isso, não deu aquilo. Mas depois ali da quinta, sexta sessão que eu entendi que eu tinha que mudar
modo de pensar, o meu comportamento. Então, a partir desse momento é que realmente houve a virada de chave. E aí deslanchou. Depois disso, então, deslanchou. Quando eu passei a aceitar dessa forma, né? Não é culpando os outros. Se for para procurar erro nos outros, então, e aquele momento de você ficar de boca fechada e todas essas coisas que são defeitos que a gente vicia, né, e fica um ciclo vicioso e aí você não desenvolve, aí você não é feliz, aí todo mundo é culpado e você não, e enquanto você está com essa cabeça, não tem sucesso, não tem como você ir adiante. Você vai empurrando com a barriga, mas a partir do momento que você entende então que você precisa mudar, essa foi a principal virada de chave no meu processo. Cara, sensacional isso, sensacional, porque você tinha todo um potencial, todo um preparo, inúmeras habilidades, mas exatamente nesse ponto, né, nessa forma de pensar, é que estava engessando todo esse potencial e você estava subestimando seu potencial, sua habilidade, sua trajetória profissional, né? E é interessante porque a gente não consegue enxergar isso, né? Mas então, conta pra gente um pouco de como foi esse processo de que você tinha um pensamento de sair de uma posição de gestão ou do trabalho com gestão para ser comprador, e daí dentro do processo você foi tendo essas viradas de chave, ampliando sua visão, sua percepção, e quando a gente terminou você já estava decidido a empreender, a ter o teu negócio, ajudar outras pessoas, outros empresários na sua área de gestão, com liderança. Conta pra gente assim como foi esse processo todo. O que acontece, não só eu penso, como algumas pessoas pensam e almejam, eu vou trabalhar numa grande empresa, eu vou trabalhar numa multinacional, porque lá é a empresa mais justa, é uma empresa que valoriza mais, e era isso que eu estava pensando. Então fui lá, estudei por um bom tempo inglês, fui desenvolvendo, claro que não consegui chegar ao nível avançado, mas era isso que eu procurava para então conseguir uma ocupação numa grande empresa como comprador. Então era isso que eu almejava. Só que quando nós passamos então naquela primeira conversa e você pergunta assim, o que é que queima dentro de você, né? O que é que queima dentro de você? O que é que queima dentro de mim é gestão, é você controlar custos de uma empresa, é você otimizar os recursos da empresa, isso é que queima dentro de mim. Aí então, a partir daquele momento você fala assim, poxa, mas eu estou querendo uma condição de eu ir trabalhar numa empresa, numa função que eu até tenho experiência, mas não era nisso que eu ia ser feliz, talvez, sei lá, ganhando mais, ou talvez até não, e muito limitado em relação ao meu conhecimento, a minha experiência, e era isso que eu então estava almejando, como eu também sei que muitas pessoas almejam trabalhar numa grande empresa e pode ser a função que for, não, que nós precisamos para a gente estar satisfeito é realmente fazer o que nós gostamos. O que eu gosto de fazer é fazer gestão. Então, a partir daquela primeira conversa, fui desenvolvendo isso, né? Não, o que eu quero é gestão. Se é na empresa que eu estou trabalhando ou não, isso eu não sei. E aí a gente chega, então, ao final do processo, já com definido uma outra linha, né? Eu posso trabalhar como gestor não somente para essa empresa, mas também para outras empresas. E que até, Luiz, não falei com você, mas recentemente, nessa semana que passou, falei com o contador, ele já falou com meia dúzia de clientes dele. Então, de que pessoas estão interessadas no meu trabalho sem me conhecer, porque o contador que atende a empresa, que tem 400 clientes, confia em mim, confia no meu trabalho. Eu que sou a pessoa que ele mais conversa na empresa que eu trabalho, então ele já conversou com 6 empresas. É um trabalho que eu ainda não tenho nem tempo de ver isso diante dos compromissos que eu assumi até então, mas que eu já estou preparando, planejando conforme a orientação que você me passou lá no final do processo.
Cara, é sensacional isso, né? Sensacional. Você vê, já tem pessoas te esperando, mesmo você ainda não abrindo a agenda. É uma coisa que eu sempre digo, sabe, Adenilson, e falo para as pessoas, que quando a gente muda algo aqui dentro, no invisível, o mundo visível começa a mudar. As portas vão se abrindo, as oportunidades vão surgindo e muitas vezes as portas estão fechadas, as oportunidades elas não aparecem, não se abrem porque a gente não está pronto, porque a gente não está maduro o suficiente, né? E é tão interessante você falando isso porque quando você mudou algo dentro de você, né? E eu digo assim você porque eu não mudo as pessoas, eu ajudo as pessoas a enxergar, mas elas enxergam e elas vão à luta e elas mudam, né? Você mudou a si mesmo. E aí você possibilitou uma infinidade de oportunidades surgindo, de pessoas que não te conhecem já esperando a agenda abrir. E cara, isso é sucesso. Isso aí é sensacional. E o que você diria para aquele profissional que está descontente com o seu trabalho hoje, Adenilson? Qual é o seu conselho para esse profissional? O conselho que eu posso dar e afirmar é que realmente é um processo que vale muito a pena. O trabalho que você faz, todo esse processo, as ferramentas que você utiliza, faz a gente pensar de forma diferente. É claro que tudo isso é uma questão de escolha e decisão de cada um, né? Mas o teu trabalho é direcionar e orientar a pessoa para tomar a sua decisão. E a partir do momento que você toma a tua decisão, então você passa a ter um foco. E como você sempre orientou, precisa ter foco, mas foco com consistência, um foco consistente. Por isso, a pessoa, não, estou fazendo isso, estou com foco, mas de repente não é perseverante, não é consistente naquele foco, então acaba realmente não tendo resultado. Então, o que nós precisamos é isso. Agora, para aquela pessoa que está procurando mudar, ou está procurando uma direção, às vezes você está trabalhando empregado e você não sabe se você leva jeito para empreender algum negócio. Eu acho que o trabalho que o Luiz faz com as pessoas é realmente dar essa direção, é dar esse norte, é clarear as ideias, realmente despertar na gente o que está aqui dentro. É despertar e, como nós falamos, é uma questão de escolha e de decisão. Mas é um trabalho muito bom e que eu praticamente estamos aí há um ano e eu até hoje ainda vejo resultados do trabalho que foi feito, ou seja, diante de uma decisão, diante de uma atitude que nós precisamos tomar no dia a dia. Hoje a gente vê o quanto a gente desenvolveu até aqui. E eu quero até trazer como exemplo, agora com essa pandemia, um momento que agravou mais a situação na nossa cidade, como no nosso país. A empresa que eu trabalho, então, recebemos fiscalização lá por umas 4 vezes, tivemos que tomar algumas decisões bem sérias, mas todas as decisões conscientes, ou seja, com a cabeça no lugar. O que eu quero dizer para vocês? Nas últimas 2 semanas, no administrativo composto por 4 pessoas, a gente ficou trabalhando em 2 pessoas. Agora, na sexta-feira, ficou apenas eu trabalhando no administrativo de uma empresa que tem uma gama de aproximadamente 400 clientes. Se eu não tivesse a cabeça no lugar, sabe o que eu fazia? Eu ia embora, eu pinava. E agora, diante do trabalho que foi feito até aqui, o que você faz? Você para e você vai viver aquele momento. Não é pensar no passado, não é pensar nos problemas que vai ter no futuro, é parar, analisar. Então, só numa questão como essa que eu vivi nas últimas 2 semanas, são pontos assim que eu vejo quanto eu desenvolvi com o processo que foi feito, né, terminando lá em junho, né, Luiz? Terminamos no mês de junho do ano passado e eu estou colhendo os resultados, como eu tenho colhido em muitas situações que às vezes eu me envolvo e que eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer algo e eu vejo, poxa,
Lá no passado eu fazia diferente, mas agora estou fazendo dessa forma. E é a forma correta. Estou, na maioria das vezes, decisões acertadas e decisões principalmente conscientes. Cara, que legal, né? Você vê, nós estamos agora gravando essa conversa em março de 2021, bem no momento em que tem um lockdown em Curitiba, né? E nós estamos aí um ano já nesse período de pandemia. Então, isso que o Adenilson está falando é nesse cenário agora, recente, né? E isso é inteligência emocional, né? Manter a cabeça no lugar, isso é resiliência, né? Isso é soft skill, essa habilidade de poder trabalhar e lidar sob pressão. Então isso é, cara, isso é sensacional, né? E me diz uma coisa, para a gente finalizando a nossa conversa, qual é o conselho que você daria para uma pessoa que pensa em fazer um investimento desse, pensa em investir na sua vida pessoal, profissional, desenvolver essas habilidades, ampliar a sua visão sobre si, sobre as suas possibilidades, mas às vezes a pessoa pensa, puxa, será que eu faço? Será que eu dou esse passo? Será que eu tenho esse investimento? Qual é o seu conselho, Adenilson, para a pessoa que pensa em fazer isso, mas às vezes duvida? Olha, para quem está interessado, está pensando, está pesquisando, a minha graduação é administração, então eu estudei por 4 anos e lá então adquiri muitos conhecimentos naquela época e tal, e conhecimentos que eu trago para até hoje. Logo na sequência eu fiz um MBA em finanças, né? Um curso de 1 ano e meio, 1 ano presencial, mais 6 meses do projeto, que eu também agreguei bastante conhecimento. Agora, esse trabalho que eu fiz com o Luiz é um trabalho que eu posso dizer que acrescentou muito e demais na minha carreira, porque ele me ensinou e me ajudou e tem me ajudado a lidar com as circunstâncias no geral, na minha função como gestor, decisões que eu preciso tomar, situações difíceis para resolver, tudo isso a gente hoje tem a cabeça no lugar para conseguir resolver. E em termos de investimento, eu digo para você que está pesquisando, que está pensando, quando eu cheguei para a segunda ou terceira sessão, ali eu já tinha certeza de que tinha valido a pena. E até pelo tempo que é o processo, né, que o Luiz passa para a gente, que é cerca de 2 a 3 meses, então é um processo curto, vale sim, vale muito a pena, porque às vezes você está pensando numa outra graduação, ou você está pensando numa pós-graduação, ou você está pensando em até outro curso, e sabemos nós que esses processos aí até pessoal com mestrado, doutorado, tem buscado por esses processos, porque são coisas que desenvolvem o humano, né? Quando a gente está buscando curso aí, como a gente estava falando, nos desenvolve profissionalmente, mas o trabalho que o Luiz oferece nos desenvolve como humano. Então, o que eu digo para você, vale muito a pena. Se você está pesquisando, você escolher pelo processo que o Luiz tem oferecido, você não vai se arrepender. É como eu disse, ali pelo primeiro segundo você já vai ter certeza de que fez a escolha certa e de que está fazendo o melhor investimento da tua vida. Que legal, muito bacana a sua fala, suas experiências, né, com o processo, ver também seus resultados, curto, médio e longo prazo. E eu acredito que muitos outros resultados virão. Então é sensacional poder ter esse tempo com você aqui, Adenilson, poder estar ouvindo, você poder estar compartilhando com as pessoas, porque muita gente não sabe, né? Como você falou, às vezes a pessoa pensa, vou fazer mais uma pós, eu vou fazer mais uma graduação, e ela não consegue desenvolver ela enquanto pessoa, não consegue entender que nela está o potencial e que ela pode desbloquear o acesso a esse potencial e obter novos resultados, né? Então, muito bacana você compartilhar isso e muito obrigado, gratidão enorme aí por você estar com a gente aqui, tá bom? Um abraço, meu amigo, até mais. Obrigado, Luiz, até.